Olá, muito bom dia. Hoje no TPM tem uma receita de petit gâteau light. Nós vamos saber os mitos e as verdades sobre a celulite e ainda aprenda a cuidar dos dentes do seu cão. Então fica comigo porque o TPM de hoje está só começando. Bem, e para falar sobre os mitos e verdades da celulite, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a fisioterapeuta Lara dos Anjos. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. É um grande prazer para falar sobre um assunto que, na verdade, a celulite é uma vilã, né, entre todas as mulheres. Eu acho que nenhuma mulher deseja ter celulite, mas todas as mulheres têm celulite ou existe aquela mulher que não tem celulite? Não, a maioria das mulheres elas têm celulite, inclusive as muito magrinhas, as modelos também, né? Tem muitos modelos com celulite, então a maioria das mulheres tem celulite. Tem celulite. E a que diz que não tem é porque está escondendo o jogo. Pelo menos grau 1 ela deve ter, Deve assim. ter. Se apertar bem o bumbum, com certeza aparece a celulite. Não parece. E o que é a celulite, afinal, né? É uma disfunção na célula, de gordura? O que acontece? Bom, nós mulheres temos mais celulite porque é uma questão hormonal, né? Nós somos agraciadas com muitos hormônios que causam a celulite. A retenção de líquido, que é hormonal também das mulheres, ela causa essa inflamação. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque se fosse uma inflamação, a gente tomava um anti-inflamatório e não teria mais celulite, né? Mas ela é assim, um acúmulo de células adiposas, que é a célula de gordura, que infelizmente acumula bastante nas nádegas, né, no bumbum, nas coxas e nos culotes das mulheres. Nossa. E a retenção de líquido que tu falaste é devido ao quê? A propensão genética de cada mulher? Também em relação à questão da alimentação? Existem vários fatores, né? Os fatores genéticos, eles são bem fortes. O sedentarismo, a alimentação desregrada, né? Uma que é alimentação... o que hoje em dia quase todo mundo né? Sedentário, se alimenta de forma desregrada. Uma alimentação rica em comida gordurosa, né? Ajuda bastante, contribui para o aumento da celulite. E a celulite, como tu falaste, né? Que até as modelos têm a de nível 1, existem diferentes níveis, é isso? Sim, existe grau 1, grau 2 e grau 3. Normalmente, o grau 1 é quando a gente aperta o bumbum e aparece. Tem que fazer um esforço. Isso. O grau 2 já conseguimos ver assim, sem apertar o bumbum. E o grau 3 é visível caminhando, é visível parada e é quando a celulite pode se tornar mais dolorida. Ao apertarmos, ela pode doer. Pode doer. E quando a mulher detecta a celulite, poxa, eu tenho celulite ou de grau 1, ou de grau 2, ou de grau 3, tem cura, digamos assim? A mulher pode se livrar da celulite ou ela vai ter que permanecer com a celulite ali para o resto da vida dela? É assim, a celulite ela nunca vai sumir. É uma questão hormonal e todas as mulheres nós temos hormônios, né? Ela pode sim ser amenizada com vários tratamentos, com uma alimentação regrada, com exercício vai ajudar bastante e com drenagem, né? Que hoje em dia... Diminui aí. Na verdade, ela pode mudar de nível de 3 para 2? Sim, ela pode mudar o de 3 para 2, o de 2 para 1. Mas uma celulite nunca de grau 3 vai sumir, assim, é muito difícil. Ela vai virar uma celulite de grau 1. Quem sabe de um grau 1 para 2, né? Mas sumir completamente, ela não vai. Então, a melhor forma, claro que para quem não tem a questão da propensão genética, né? É prevenir. Fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, mais ou menos por aí. Mas, na verdade, hoje em dia, as crianças elas têm celulite, né? Porque, na verdade... Até criança tem celulite. As crianças elas têm celulite porque a alimentação delas já vem das mães, né? Uma coisa bem genética, elas já vêm com celulite das próprias mães, da má alimentação, de ficar o tempo todo na internet, então... Não fazer exercício físico. Sim, acabam ficando com celulite, é uma coisa bem de sedentarismo também, né? Quando tu fala nas crianças, são as meninas, ou os meninos também têm? Os homens têm também celulite ou essa tragédia fica só para nós mulheres? Não, os homens eles também têm celulite. O que acontece? Anatomicamente, eles são diferentes da gente, né? E eles foram agraciados com isso que a celulite deles ela é bem profunda.
que torna não visível, assim, um homem para É como se fosse de nível 1, aquela que tem que apertar, ou é menos do que 1? É menos do que 1. 0,5? Não sei. Mas, na verdade, o homem tem que estar muito acima do peso para aparecer a celulite, né? Pode ver, os homens Por exemplo, mais no homem gordinhos... magro não aparece, na mulher magra, sim. Exato, porque o tipo de fibra deles é diferente. A nossa celulite vai ficar sempre superficial, a deles vai ficar sempre mais profunda, né? Tu falaste que a celulite é muito relacionada com essa questão hormonal, né? A maioria das mulheres hoje em dia tomam pílula anticoncepcional, Sim. né? Os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais pioram a questão da celulite ou não interferem? Eles pioram bastante, principalmente os que têm um alto nível de hormônio. Eles podem agravar bastante a celulite, principalmente em mulheres que já têm tendência, né? Claro que nem todas as mulheres que vão tomar anticoncepcional vão ter celulite por causa do anticoncepcional, mas quem já tem tendência, se for um fator já genético, ela vai ter celulite, vai ajudar bastante. E a gravidez também, porque mexe com essa questão hormonal? As grávidas, elas já têm uma disfunção hormonal que é normal da gravidez, né? Então, vai aumentar a retenção de líquido, que vai aparecer mais a celulite. Poxa, a mulher não tem solução. A mulher evita o filho, tem celulite. Engravida, tem celulite. Meu Sim. Deus do céu. E, na verdade, a gravidez já acumula mais celulite nas regiões, mais gordura e celulite nas regiões de bumbum, flancos, né? Culote, coxa. Então, é uma coisa, a grávida já tem que se cuidar, já tem que fazer drenagem, tem que cuidar da alimentação. Tem que cuidar o dobro da que toma pílula anticoncepcional. Eu diria até o triplo, né? Porque é uma situação realmente que ela tem que se cuidar, senão ela vai engordar e vai ter mais celulite. Há muitos mitos, né, Lara, e verdades em relação à celulite. Muitas mulheres falam, principalmente as mais velhas, não coloca a calça muito apertada. As mulheres hoje em dia têm celulite porque usam calças muito justas. Isso é verdade? A calça até pode ficar até saias, né, que comprimem o bumbum e a cintura, elas podem sim ajudar na celulite por causa da circulação. Elas prejudicam demais a circulação, diminui o retorno venoso e com isso aumenta a celulite. Então, calças mais larguinhas são mais indicadas, né? Para quem já tem celulite, principalmente. Sim, e se for usar, não usar tanto tempo, né? Evitar, usa umas 2 horas, não se passa muito, né? E a lipoaspiração? Agora que está chegando o verão, muitas mulheres se submetem, principalmente para colocar as roupas mais justas do verão, barriguinha de fora. Ela ajuda nessa questão ou não? A lipo, ela vai retirar as células de gordura, né? Ela vai ajudar bastante, principalmente porque ela faz um descolamento. Então, o que acontece? Dá uma mascarada naquela celulite. Mas depois, com o tempo, aquela celulite que foi, digamos, descolada, ela pode voltar a aparecer, mas ela vai ser retirada, algumas vão ser retiradas, outras não, né? Para a gente encerrar o nosso papo de hoje, Lara, existe alguma receita, alguma dieta? Claro que depende, a gente sabe que a dieta é feita para cada pessoa, né? Tem que ser direcionada para cada pessoa, mas existe algo que tu possa nos indicar para as mulheres que estão se preparando aí para o verão 2013, querem estar super em forma no verão, algo que possa diminuir mais ou menos, né, alimentação, exercícios físicos. O que as mulheres podem fazer para diminuir essa celulite? Primeiro, a gente não deixar o pessoal triste. Sim, então. Elas têm que começar a se movimentar, né? O sedentarismo, ela leva a caminhadas, de gordura. Meia hora por dia. A caminhada, a corrida. Começa com uma caminhada, depois começa a correr, né? Tempo, mais ou menos? 45 minutos? 45 minutos de corrida é muito, né? Mas de caminhada, uma meia hora já tá bom. Todo dia, para quem não faz nada, né? Ótimo. Mas a comida também, assim, sempre ter uma alimentação balanceada vai ser bom. Agora, perto do verão, uma alimentação que seja pobre em gordura é ótimo, né? Para evitar tantos quilinhos a mais, que diminuindo os quilos vai ajudar a diminuir a celulite. Comer pouco sódio, beber menos refrigerante, ajuda bastante. Porque... O refrigerante, por que ele é tão vilão? Por causa do sódio? Porque ele é rico em sódio, tanto normal quanto os lights, né? Então, a água com gás entra nessa também. Porque a mulher, ela deixa o refri para água com gás, só que se for olhar a embalagem, ali tem muito sódio também. Existe uma relação bem grande disso, assim, porque a água com gás, ela tem sódio, mas ela não tem gordura, não tem açúcar quanto o refri, né? Então, se vai ter que optar por seria menos pior, né, do que o refri, mas se for beber água, eu falaria para beber uma água sem gás, uma água normal, né? Então, corta o sódio, corta o excesso de sal
nos alimentos, né, nas refeições, corta o refrigerante também, muita água. É bastante água, é bem importante, principalmente agora que está chegando o verão, né? Mas, e também assim, quem tem já tendência a reter líquido, é bom sempre fazer drenagem linfática, né? Mas beber bastante água vai ajudar também. A drenagem e aqueles outros aparelhos, porque hoje em dia está super em alta, né? Aqueles Sim. aparelhos de drenagem, inclusive, e aparelhos que prometem a redução de celulite, ajudam também? Existem vários aparelhos no mercado bem bons que fazem a diminuição bem legal da celulite, da gordura, né? Hoje em dia, a flacidez também ajuda a aparecer bastante. As mulheres mais velhas falam, ai, quando eu era mais nova eu não tinha tanta celulite, agora eu estou com celulite. Na verdade, a flacidez, ela também ajuda a mostrar a celulite. Então, hoje em dia, existem no mercado os aparelhos que combatem a flacidez e ajudam bastante a combater a celulite também, né? Então, a mulher que malha, certamente é uma mulher que tem a celulite mais camuflada, não que não tenha, né? Exato, ela é camuflada, porque celulite a maioria das mulheres tem, né? Mesmo as saradas. Então, para ajudar, receita da Lara aqui, alimentação balanceada, muita fruta, muita verdura, Sim. muitos legumes, muita água, isso, e se mexer. Vamos se movimentar agora para o verão, né? Então, vamos lá, meia hora por dia, mais ou menos. Lara, muito obrigada pela presença, adorei te receber aqui no programa. Muito obrigada. Bem, eu vou para o intervalo e volto com muito mais TPM. Fica aqui comigo. Cláudia, hoje vamos falar de gourmeteria, que hoje todo mundo quer fazer a sua gourmeteria em casa com alguns produtos especiais. Então, hoje aqui no TPM a gente está com a gourmeteria montada com alguns produtos que são essenciais. Micro-ondas, forno elétrico, refrigerador, fogão elétrico e coifa. Então, são todos produtos muito importantes no dia a dia da gourmeteria, para quem quer ter uma gourmeteria profissional. O micro-ondas, ele te auxilia no preparo rápido de algumas receitas. E também você pode programar a sua receita especial nele. Então, hoje os micro-ondas são bem equipados com tecnologia, onde você pode fazer a sua receita e programar no micro-ondas. Você tem depois o apoio do forno elétrico. O forno elétrico hoje são fornos multifunções, com várias funções onde você pode fazer qualquer tipo de prato e ao mesmo tempo fazer dois pratos, salgado e doce, e onde eles não se misturam em função do turbo. Esse turbo, além de distribuir o calor homogêneo para o prato que você vai fazer, ele tem várias funções de programação de começo e final de tempo para o cozimento. O refrigerador hoje é uma peça super importante, onde ele, além de conservar todos os alimentos, ele tem algumas funções essenciais, como função férias, onde você tem uma programação, terá um consumo baixíssimo de energia elétrica. Você pode refrigerar a sua cerveja, espumante ou refrigerante de modo diferente um do outro. O fogão elétrico hoje, ele é um fogão super econômico em função de energia elétrica. O pessoal assusta muito entre gás e eletricidade. Só que é um fogão que ele chega a um tempo de aquecimento muito mais rápido que um fogão a gás. Então, com isso, você tem um consumo menor de energia elétrica. Sendo que você pode travar com um sistema de segurança para a criança nenhuma queimar a mão aqui após o uso, e entre outras funções. Temos também a coifa. A coifa hoje é uma peça essencial na cozinha. A coifa, ela não deixa você deixar a sua cozinha com cheiro, gordura. Então, hoje você pode ter uma bela coifa com um custo muito baixo em função de vários modelos que existem no mercado. Aqui nós estamos mostrando uma coifa de ilha, onde ela fica no centro da gourmeteria. E você tem uma saída externa, onde você, ligando 5 minutos antes e deixando 15 depois, após você fazer o assado ou o seu cozinhar algum alimento no fogão, ela elimina todo o odor do espaço. Cláudia, após passar um pouco alguns equipamentos que a Arte Design distribui, agradecemos a oportunidade e temos à disposição para outras informações. Nosso site é www.artedesigneletros.com.br.